Fala turma, tudo bem? Hoje mais um bate-papo imobiliário, dessa vez com o corretor Luiz Roberto. Estou aqui muito bem acompanhado com o meu parceiro de sempre, Leonardo Abud. Hoje corretor Luiz Roberto, corretor da Remax há pouco mais de 10 anos. Então muita história aqui, muita vivência de mercado imobiliário e muita experiência dentro da nossa rede. Léo, conta pra gente aí um pouquinho do que vai ser essa experiência do lado desse grande corretor. Bom, tudo bem, Luiz? É um prazer te receber aqui. Prazer mais uma vez estar com meu parceiro aqui, Alexandre, famoso Xandinho. E, Luiz, eu quero começar te perguntando já como é que a Remax surgiu na sua vida. Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas com as quais a gente conversa aqui, como é que foi? A Remax te buscou? Você que achou a Remax? Conta pra gente. Pois é. Primeiro, obrigado aí pelo convite, obrigado aos dois, grandes amigos e parceiros de muitos anos, né? E a Remax, pois é, começou uma história de parceria, né? Que a filosofia intrínseca da empresa é a abertura para parceria meio a meio com todo o mercado imobiliário, né? Então, eu advoguei 21 anos, há 14 anos eu migrei para o mercado imobiliário, e entrei para uma imobiliária tradicional, fiquei 2 anos, saí de lá, fiquei 2 anos como autônomo, e como autônomo já tinha meio cabeça de Remax, sem saber o que era Remax, né? Há 12 anos atrás. E eu já tinha o meu contrato de gestão para justamente captar os imóveis dos meus clientes e ir ao mercado e direcionar para os corretores parceiros e dividir a comissão meio a meio. E eu vi as placas da Remax, no bairro Sion, eu morava na Anchieta, e aí uma corretora muito solícita sempre me atendia, geralmente a Liliana Lobo, trabalhou com a gente, era a segunda mais antiga da Remax, e eu ligava para ela, esse imóvel, você faz parceria? E ela sempre muito solícita, muito gentil, muito atenciosa, e começamos a conversar, e numa dessas vezes ela pediu, desculpa, que eu fizesse contato com o broker. E aí eu fui, na época era na Afonso Pena, a loja, e eu fui conversar com o broker, sócio do meu broker, né, Márcio Duca, era o Marcelo Lopes. E aí conversamos e tal, ele, né, sempre abertos e solícitos, me convidou para entrar como corretor prêmio, na época podia, né, hoje a gente tem que fazer um escalonamento, primeiro entrar como corretor, depois ser corretor prêmio, que é um escalonamento, um degrau acima, né? É, um plano de carreira. E assim começou, eu fiquei pensando uns 30 dias, pedi um prazo para pensar se realmente valia a pena eu sair da estrutura de autônomo e ir para uma estrutura de empresa, né? Mas, na verdade, já era o que eu sempre queria, né? Trabalhar numa grande organização, em parceria, com pessoas em total sintonia, né? E é isso que a gente encontra na Remax. E aí entrei há 10 anos atrás e estou nessa família, grande família Remax até hoje, super bem recebido sempre, e todos que entram também é o grande diferencial, né? Essa abertura que a gente tem, realmente a família, e mais que isso, a gente se torna grandes amigos também, né? Que maravilha, você é o nosso decano, né, Luiz? Bom, o Alexandre, antes dele fazer a próxima pergunta, só fazer um parênteses breve. Eu também, quando estava na iminência de começar na Remax, eu já intuitivamente trabalhava com algumas coisas que a gente encontrou em rede que são realmente fora de série. Isso é bem curioso, né? A gente pensar que intuitivamente ali, talvez pelo grau de advocacia que ambos aqui têm, né? Que o Luiz ainda não falou a respeito. Luiz, você antes tinha uma carreira no mercado como advogado, não é isso? Sim, advoguei 21 anos, hoje eu tenho 35 anos de formado, advogava na área civil, comercial, direito imobiliário, e no meu escritório, por resolver problemas dos clientes, eles pediam que eu administrasse os imóveis, né? Então, eu era praticamente obrigado a, depois de resolver os problemas, dar sequência aí na parte de administração de imóveis. Então, quem te contrata já vem, até aproveitar para fazer o jabá aqui, né, Luiz? Em prol da sua atividade imobiliária. Quem te contrata já vem um combo aí completo, né? O Luiz advogado
E o Luiz, corretor de imóveis. Tem esse know-how. Não, tem esse plus já, né? Esse know-how me ajudou muito, né? Inclusive, na Remax Class, né? As coisas mais difíceis, assim, geralmente eles passam para mim. Esse ano eu fiz uma venda com 14 herdeiros e 7 cônjuges, 21 assinaturas, de uma venda de herdeiros, né? Você teve uma de 30 também? O ano passado foi de 30, né? Então, o ano passado tinha uma de 30, uma de 6, imóvel em processo de inventário, imóvel antes de inventário. Então, as pessoas perguntam muito, né? Falecida uma pessoa, pode ser vendido o imóvel? Pode, com total segurança, com total transparência, né? A gente conhecendo todas as fases, toda a documentação, a gente consegue fazer e a gente dá sequência. Então, 2 vendas que eu fiz no ano passado, eu estou dando seguimento até hoje. É o pós-venda, que a gente promete fazer e a gente faz, né? Então, eu estou com umas 3 pós-vendas de imóveis vendidos em fase de inventário, pré-inventário, inventário e pós-inventário, e a gente continua levando isso aí. Que maravilha. Eu quero, inclusive, externar aqui a minha admiração por você, além da gratidão, né, pela maneira através da qual você me recebeu quando eu cheguei na Remax, mas eu te acho, tecnicamente, né, e claro, como figura humana também, um corretor mais completo aqui da nossa regional. Você esbanja a categoria. Entrega em todos os âmbitos ali, né? Bondade de amigo é muito bom, né? Tem muito esse compromisso, né, Luiz? A gente vê isso. E assim, quando que a formiguinha ou o pernilongo do mercado imobiliário picou o Luiz Roberto e você decide ali fazer essa transição de carreira? Pois é. Eu sempre gostei do mercado imobiliário desde que eu formei em 1990. Sempre gostei sempre fui um curioso do mercado imobiliário. E eu tinha feito um curso de TTI, né, técnico em transações imobiliárias, há 27 anos atrás. Você já tinha licença? Né? Já tinha o curso, né? Como eu advogava, já prestava assessoria na compra e venda, naquele momento eu não achava que eu pudesse vir a ser corretor de imóveis, porque eu já atuava na área jurídica imobiliária. E há 14 anos já está meio cansado da advocacia, né? Aguardar uma sentença judicial por 10 anos, que era a média, né, de um processo meu civil comercial, são mais demorados esses processos. E aí eu quis realmente migrar para o mercado e fazer uma transição de carreira. Já queria, há 27 anos atrás, não tive muito estímulo, mas eu fui cavando o meu próprio desejo e sonho, e há 14 anos eu falei, não, agora eu vou entrar para o mercado imobiliário e vou começar fechando meu escritório de advocacia. E assim foi, e estou muito feliz. A área imobiliária é muito lúdica, muito gostosa, né? É uma área que me traz satisfação, muito prazer, e é gostoso tratar com pessoas, né? Então, a gente não vende imóvel, a gente ajuda as pessoas, né? Então, solucionar os problemas, conflitos de muito tempo, às vezes casais separados, em conflito, herdeiros em conflitos e tal, e a gente faz agrega, né, e soma e faz um processo meio diplomático na história toda para acabar a beligerância entre eles, né? E dá tudo certo, graças a Deus. Que maravilha. Ô, Luiz, e ainda a respeito da nossa rede, quais são os benefícios que você elencaria, né, para as pessoas que estão assistindo, estão pensando em entrar no mercado imobiliário, para aqueles que já estão também para antenarem aí em cima do que você vai falar, né? E pensando muito naquela pessoa que está vendo na sua história, né, uma possibilidade de uma transição de carreira, né? O que a gente oferece, né? O que a nossa rede ali, a nossa estrutura traz, que traz talvez mais segurança, mais ordem para alguém que está buscando fazer essa transição. A Remax é uma empresa de altíssimo nível, né? Internacional e nacional. E a gente percebe isso pelo nível das pessoas que estão lá. Primeiro que são pessoas abertas, são pessoas transparentes, sinceras, né? Amigas, e estão com um objetivo único, ajudar aos outros, né? Todo mundo é aberto a ajudar,
a fazer parceria. Isso é da filosofia da empresa, né? Tanto que a gente tem destaques e premiações quando a gente faz mais parceria, né? Então, isso é importante. Então, já tivemos médica de Portugal que veio para cá e trabalhou como corretora, né? Ela era esposa de Foi uma excelente corretora. Foi uma excelente corretora, a Rosa Meleiro. Temos advogados, temos vários, engenheiros, temos vários, arquitetos, temos vários, todo tipo de profissão. Acho que um dos corretores mais antigos da rede está lá com a gente, a Remax Class, o Alessandro Saiku. Ele é médico veterinário. Então, todos com profissões bacanas, e também não precisa ter curso superior só para isso, né? Isso, desde que você tenha um segundo grau completo, né, que é a exigência para o TTI, o curso técnico em transações imobiliárias, você faz o curso TTI e se registra, mas a Remax ela dá todo o apoio prévio, então você já pode entrar na Remax como corretor estagiário, aprender, você estará subordinado a um corretor que vai ser o seu preceptor, né, quem vai te ajudar em todo o processo, né, nunca vai ser abandonado e a gente sempre acolhe, né, um ajuda o outro. E a transição de carreira é maravilhosa, né? Eu tenho orgulho sempre de PIN, sempre de crachá, de blusa da Remax, de camisa, de meia da Remax. Luiz Roberto e Remax são sinônimos. Eu sou um apaixonado pela empresa e eu sempre... Que é a sua marca, né? A sua empresa. Exatamente. E vestir a camisa, né? É você chegar perto de uma piscina, só molhar o pé. Não, você tem que mergulhar na piscina, né? Isso aí é aproveitar todas as oportunidades que a empresa dá. É muito treinamento, é muito estudo. Então, o corretor da Remax é um corretor completo. Só não aprende quem não quer, praticamente, né, Luiz? Só quem não quer. E trazendo para isso que você falou aqui, você citou várias profissões, né, que várias pessoas que fizeram a transição de carreira, de diversas profissões diferentes, né? E aí você citou que não necessariamente precisa de ter uma graduação para atuar enquanto corretor de imóveis. Mas eu tenho certeza, Luiz, que ao longo desses 10 anos, desses 14 anos de mercado, você deva ter elencado ali talvez 3, 4 características que melhor definem aquele corretor ou aquela pessoa, aquela corretora que vai performar no mercado imobiliário. Queria que você falasse para o pessoal de casa quais são essas características que você ao longo desses anos percebeu que são necessárias para que alguém possa desenvolver um trabalho bacana como corretor ou corretora de imóveis. O corretor ele tem que ser resiliente, né? Persistente, tem que ser estudioso, não pode desistir nunca, né? Tem que ter muita paciência e tem que gostar de pessoas. Então, mais que 3 características, eu acho que pelo menos essas, eu acho que são importantes, né? Gostar de pessoas, principalmente, né? Aí, engraçado, eu falo com algumas pessoas sugerindo, né? Até alguns clientes meus já se tornaram corretores dentro da Remax e depois outros, né? Fora da empresa também. E eu contamino positivamente alguns clientes, né? Pela paixão que eu tenho pela profissão. E aí eles falam, mas eu não tenho aptidão nenhuma para vender. Eu falei, você não precisa ter aptidão para vender. Você precisa só gostar de pessoas, né? Porque quem vende... gostando da reboque disso, vem o ajuda, e normalmente esses aí que acham que tem aptidão não tem nada. Exatamente. Porque tudo é técnica, tudo se aprende. Aprender a dirigir, aprende. Bicicleta, a gente aprende. Você tem que ter equilíbrio. Isso é com o tempo, né? A criança vai devagarzinho e, no final das contas, fica só em 2 rodas e tá tudo bem. Que maravilha. E você falou aí dessas características, aliada à pergunta anterior, a questão do pertencimento também, ela é muito importante, né, dentro da nossa rede. Eu já vou começar aqui com o que eu iria perguntar no final. O que te fez estar na Remax até hoje, depois de todos esses anos? Aí você é conhecedor de todo o mercado imobiliário, começou antes numa empresa do mercado tradicional. O que mais que te fez aí, que brilha aí? Permanecer, né? Te fez permanecer todos esses anos. São os princípios éticos da empresa, né? Bacana. Os princípios fundamentais da empresa, a ética, a transparência,
a gente sabe tudo o que acontece na empresa. E o corretor ele tem total autonomia dentro da empresa. Inclusive, ele tem total autonomia de fazer parceria, nada burocrático, né? Tem empresas aí que você tem que falar com o diretor, com o gerente, com não sei o quê. A Remax confia no seu corretor. Ela confia tanto no corretor que a placa do imóvel tem a foto do corretor, o celular do corretor. É uma coisa muito rara de se ver no Brasil e é uma coisa muito comum de se ver nos Estados Unidos, por exemplo. O mercado imobiliário, né, de onde a Remax surgiu, todas as imobiliárias trabalham na mesma formatação, né? E isso tem várias vantagens, né? Prazo médio de venda de um imóvel nos Estados Unidos, de 15 a 30 dias. Prazo médio de venda de um imóvel no Brasil, no mercado tradicional, né, que não é o mercado da Remax, são 18 meses. Então, os diferenciais são muito grandes. Perfeitamente. E Luiz, 10 anos de Remax, viveu bastante coisa durante todo esse tempo e acompanhando aí a jornada de outros corretores, eu reparo que, por vezes, os corretores se questionam, né? Pô, e quem sabe o meu sonho, o meu objetivo seja ter a minha própria unidade, a minha própria franquia. Você já chegou a pensar sobre essa questão? Se pensou como foi, quando foi, e hoje, você já mais maduro, já com 10 anos, qual que é a sua opinião com relação a essa dinâmica e o porquê de você não ter optado por adquirir uma franquia, se tornar um franqueado, se tornar um broker, né? Uhum. E seguir fazendo a sua carreira enquanto corretor de imóveis. E hoje team leader, né? E depois a gente até explicar para o pessoal o que significa isso. Pois eu acho que é aptidão, né? Eu já fui dono do meu escritório de advocacia, já mexi na parte administrativa, é maçante demais. Eu enxergo o trabalho do broker, um trabalho árduo, não é fácil. Muitas pessoas me perguntam isso, né? Por que você não compra uma franquia? Eu acho tão bacana quem quiser comprar uma franquia, até temos exemplos, né? O Gustavo Satter entrou comigo na Remax Class há 10 anos atrás, com o objetivo único de conhecer a empresa, entender o que é a empresa, conhecer como funciona, e ele comprou a franquia dele. Então, ele tinha um objetivo inicial de comprar uma franquia. Ele fez quase que um test drive ali. Fez um test drive, né? Ele conheceu o que é o trabalho do corretor para depois ele ensinar para o corretor, né? O que trouxe muito sucesso. Mas a minha aptidão é ser corretor de imóveis, né? Eu gosto desse trato direto com os clientes, eu gosto de ajudar os clientes, gosto de resolver os problemas, de ajudar no processo. Se atém exclusivamente à corretagem. Só, né? E para isso eu estudo muito, eu faço muitos cursos, né? Esse é o 3º curso de avaliação de imóvel rural que eu estou fazendo. 2 pela turma do agro, né? De Poços de Caldas, o Marcos Gonçalves e a Carol Magalhães, e já fiz também o curso do Sinduscom, né? Não, do Sinduscom não, do Sindicato dos Corretores de Imóveis. Sindimóveis. E faço vários, já fiz mais outros 2 cursos de avaliação de imóvel urbano. Então, assim, eu gosto dessa parte. E a questão é que não é fácil ser broker. Eu reconheço, porque sou grande amigo do meu broker há muitos anos, a gente vê a batalha, né? E não é fácil. Eu acho que até para vender franquia, eu acho que antes de vender franquia, deveria a pessoa entrar e ser um corretor, para ele entender o que é, o que o corretor faz, e depois ele sai, compra a franquia e vai ensinar. Mas não é a minha aptidão. Porque eu sou uma franquia dentro de uma franquia, na verdade. E é muito mais barato, né? Então, pensando matematicamente, é muito mais fácil, porque eu tenho uma equipe de 3 corretores, então eu sou uma imobiliária, eu sou uma PJ dentro da Remax Class, que é uma PJ, né? E o custo é muito mais barato. Tem toda a estrutura da Remax Class, né? Que é espetacular. E eu tenho uma equipe que usufrui dessa estrutura toda e eu não preciso pagar aluguel, pagar secretária, pagar os custos todos dos portais imobiliários, pagar N
despesas que são altas, né? O empresário, Sim. esse país paga caro, né? E o corretor, né? O corretor, no caso, eu sou corretor Premium Team Leader, então eu sou Premium porque eu tenho uma classificação maior de comissionamento maior, para isso eu pago uma taxa mensal vendendo ou não vendendo, né? E isso me permite ter uma equipe de corretores, né? Sob a minha responsabilidade. Então, eu treino, eu acompanho, eu faço todo o processo com eles, né? Igual o meu broker faz com todos os corretores da equipe e vocês também como brokers, né? Isso aí, excelente. Lembrando que o Daniel Henriques, também é o número 1 da Remax hoje, né? Sim. Muita gente acha que essa questão que o Alexandre trouxe, né, do corretor migrar para franqueado, ela não necessariamente é um caminho automático, né? Exato. Não é um plano de carreira do corretor, né? Porque as pessoas confundem isso, né? Porque o mercado tradicional, ele traz isso. O corretor, o objetivo dele é ter a imobiliária. Só que existe uma diferença descomunal entre você atuar como corretor e você atuar como um imobiliarista, né? Por isso que a gente tem as figuras das pequenas imobiliárias muito pequenininhas ali, que tem uma secretária ali e tal, 2 corretores e tal. E isso é reflexo dessa ilusão de que o plano natural de carreira do corretor seria esse. Sendo que o Luiz acabou de trazer aqui que hoje a sua estrutura é praticamente de uma imobiliária. Sim. Dentro de uma estrutura Remax, que eu nem gosto de tratar tanto como uma imobiliária, eu gosto de pensar mais quase como uma cooperativa, né? Em que a gente reúne ali várias imobiliárias produzindo. Somos um coworking, né? Sim. Somos uma escola profissionalizante, né, de corretores de imóveis, sob a nossa metodologia, a ótica da Remax. E somos também uma imobiliária, né? Porque o corretor associado tem na ponta final ali do seu atendimento o cliente, né? Os proprietários ou pessoas que estão comprando imóveis. Exatamente. Eu até falava muito essa nomenclatura do coworking aí, mas de um tempo para cá eu parei de usar essa nomenclatura do coworking, porque o coworking tem muito aquela cultura do cada um por si, né? É verdade. O cara vai lá, aluga, usa, tchau e tal, e ele não tem um vínculo. A cooperativa não, a cooperativa existe um vínculo ali de trabalho, de comunidade, de ganha-ganha, de parceria, de crescimento mútuo, né? E de responsabilidade do broker enquanto franqueado entender que aquele recurso gerado ali, ele é um recurso da cooperativa, né? Então existe ali uma fatia do franqueado, lógico, é um negócio, mas ao mesmo tempo existe também uma contrapartida de evoluir a estrutura para que a gente possa desenvolver mais corretores para terem imobiliárias como o Luiz tem dentro dessa estrutura e trazer pessoas e desenvolver para fazer com que sejam pessoas cada vez mais produtivas. Isso. É um ecossistema muito rico. Exato. Luiz, conta pra gente qual foi a sua venda mais desafiadora. Acabou de falar uma de 30 herdeiros, outra de 20 herdeiros. Vamos ver o que vem essa de 30 herdeiros, embora é aquela história, né? As pessoas falam, como é que se faz para prospectar os imóveis, né? Eu não prospecto, 100% dos meus clientes são indicação. Né? Então, atingiu esse nível já, né, Luiz? Graças a Deus. Então, 100% dos meus clientes são indicação. Sua prospecção é manter o posicionamento e o relacionamento com os clientes satisfeitos. E resolvendo os problemas, né? Aos poucos, né? Gradativamente. Então, esses 30 herdeiros ainda acompanho, né? A gente está na fase final e é uma coisa, né? E é um imóvel de baixo valor. Então, como eu sou indicado, né? Você não fica... o objetivo é ajudar o cliente. E também... Ninguém te esquece, né, Luiz? Hein? Sempre fica esquecido. Você está sempre ajudando tanta gente, sempre lembrando de você. Sempre lembro. E a coisa se multiplica, né? O que você faz bem feito tem um retorno posterior, né? Então, tem sempre alguém daquele grupo que futuramente quer vender um imóvel, lembra de você, te indica de novo. E é um ciclo virtuoso, né? E essa venda, para você ter ideia, de 30 herdeiros,
o cliente comprador esperou 1 ano para assinar o contrato de promessa de compra e venda. Então, a gente estava trabalhando os herdeiros nesse prazo todo, né? E até assinar o contrato. Acabei de fazer uma venda agora que eu tinha, com 1 semana de placa, eu tinha vendido o imóvel verbalmente. E aí a gente estava no processo de regularizar a documentação, né? As clientes tinham comprado o imóvel, não estavam conseguindo registrar. Há mais de 2 anos eu entrei no circuito junto ao cartório de registro de imóveis, aí eu consegui, num prazo de 6 meses, acelerar o processo dela, que já estava levando 2 anos, né, antes de eu entrar. E o cliente também ficou aguardando até fechar essa venda agora, que há 2 semanas atrás se concretizou. Então, assim, cada venda é um desafio, uns maiores, outros menores, né? 2022, eu fui no 95º lugar em venda comercial mundial pela Remax. Que beleza. Que isso. A venda de um galpão que eu fiz também foi um processo complicado. Eu tive a gestão exclusiva, perdi a gestão exclusiva, eu consegui reverter para uma locação, que também me garantiu a venda futura, né, a exclusividade, e eu consegui alugar para o potencial comprador que antigamente estava fazendo a tentativa de comprar e o advogado dele não permitiu. Então, a gente, nesse período que ele ficou lá de 1 ano, né, resolvemos todos os problemas que ele achava, ele mudou de advogado e no final comprou, e aí eu fiquei em 95º lugar na Remax Mundial. E só para a gente lembrar, a gente tem mais de 140 mil corretores no mundo, né? Remax. Então, 95º em 140 mil é um número bem expressivo, né? Isso aí. Vamos falar um pouquinho de aprendizado, network e entretenimento. Como é que você define a nossa convenção para a galera que está assistindo a gente aí? Olha, você que já foi em várias, né? Assim, pelo menos... Eu não me lembro de ter ido em uma que você não estava. Esse ano eu não fui. Esse ano você não foi? Não, esse ano eu não fui. Olha só, cara. Não, aí eu tava... Porque eu tô tão acostumado a ver você nas convenções. Naquele dia que nós fomos almoçar juntos, você comentou comigo, eu também não... Pra mim, você tava lá. Eu sempre te vejo, né? Sim. Não, eu tive uns contratempos de última hora e aí eu não... Esse ano eu não pude ir. Mas eu entrei para a Remax em 2015 e eu demorei 6 meses para vender meu primeiro imóvel, né? Até cair a minha ficha, entender a filosofia da empresa e tal. Com a venda do meu primeiro imóvel, eu me inscrevi na Convenção Nacional da Remax em 2016. E aí eu cheguei lá em São Paulo, no Centro de Convenção Rebouças. Era um outro estágio da empresa, né? A empresa estava crescendo, mas não era tão grande quanto é hoje em dia. E aí eu vi os corretores subindo no palco, recebendo premiação e tal. E aí eu coloquei na minha cabeça e falei para mim mesmo, o ano que vem, 2017, eu vou subir no palco. E aí, a partir do ano de 2017, eu comecei a subir no palco recebendo as premiações, né? Que são premiações internacionais. Figurando nos clubes, né? Nos clubes de venda, né? Internacional. Então, a sua primeira convenção foi 2016. E eu tinha só 6 meses de empresa. Maio de 16, então. Você entrou no final de 15. 1º de setembro de 2015. 1º de setembro de 2015. Aí você vai 16, 17, você vai na convenção já premiado? Já. Legal. Top, hein, cara? Aí eu entrei em 18. Quando eu entrei, você já tava... Já tinha um ano de já premiação. Já tava sempre premiado. Eu entrei na pandemia em 20. Mas ainda na convenção, então, hoje um evento para 3 mil pessoas, né? E na época, quantas pessoas? Eu acho que é em torno de 800 pessoas, uma coisa assim. Talvez, não, eu acho que era menos. Quando eu fui era 600. Em 2019, então acho que era... 2019. Mas engraçado a dimensão, né? Eu já cheguei lá na convenção e já achei muita gente. Era o Centro de Convenções Rebouças. Já impressionava, né? Já impressionava, porque eram corretores Remax do Brasil todo. E eram os melhores corretores da Remax do Brasil todo. E na convenção vão os melhores corretores da Remax.
Então, são sempre os destaques, né? A lei de Pareto, né? 20% dos melhores profissionais da empresa estão lá, né? Então, cada corretor que quiser estar nos 20% tem que ir na Convenção Nacional da Remax, porque é um processo de aprendizado e networking fantástico, é viciante, pode falar que aceita e tudo mais, que é... Tem festa. Aceita que dói menos. Mas lá, se você quer ser o bom, você tem que se juntar aos bons. E a régua nossa, a régua de medir a qualidade dos profissionais da Remax, cada ano sobe mais, né? Então, a gente já tem corretores Remax aí que vendem em VGC, Valor Geral de Comissão, mais de $1 milhão ao ano. Então, é outro patamar. A gente está falando de outro patamar e para Brasil, né? Então... O que a gente sempre fala, que antes de você fazer a próxima pergunta, Alexandre, o tempo médio desse ano, das pessoas que ficaram subindo ao palco lá, foi o quê? Umas 2 horas e pouco, né? Porque a gente tem... Não parava de subir gente. Porque nas convenções tem o reconhecimento dos clubes, né? Porque na hora que a gente fala de premiação, às vezes as pessoas pensam o seguinte, premia do 1º ao 10º colocado, por exemplo. Não. A gente tem as premiações de resultado, né? Do 1º ao 10º e tudo mais, tem essas premiações. E tem os clubes também, que independem de ranking, né? É uma premiação pelo nível de faturamento e a gente convoca essas pessoas ao palco, né? Como em cada ranking, né? Executivo, 100%. Começa acho que 158 mil até 300 e tantos mil para as pessoas. Isso, que é o primeiro clube, né? 157 mil é o primeiro clube. Comissão gerada, até né, 360 mil. Então, esse é o primeiro clube, que é o clube executivo. O clube executivo, nessa última convenção, cara, 2 horas e meia esperando. 2 corretores meus lá que iam, lá da Remax Ace, que iam receber prêmio, que estavam na fila, os caras foram embora, cara. Os caras não aguentaram esperar. Problema de coluna, o cara ficou lá na fila esperando, foi embora. Eu fico até o final. Não, mas esse ano, Luiz, foi assim... Foi assim, um negócio de louco. O ano passado já foi uma coisa... Já foi. Estrondosa. Não, todo ano tem que mudar a estratégia, também, né? Luiz. Esse ano, 100% também, cara. Foi assim... Loucura, não parava de subir. E o bacana disso é porque a gente tem transparência, né? E os nossos rankings de vendas, eles são abertos. E a gente, além disso, a gente, dentro da empresa, a gente tem 3 auditorias, né? Auditoria de venda estadual, auditoria de venda nacional, que é feita por São Paulo, e auditoria de venda internacional. Então, não tem aquela história de falar assim, essa empresa ela inventa números, né, para fazer marketing e tudo mais. Não tem como inventar, porque a gente recolhe imposto de renda. A gente emite nota fiscal. Paga royalty, transparente, né? Pagamos royalty em cima de todas as vendas, né? 100% de venda. Não só para a Remax Brasil, como para a Remax Internacional. E a transparência é muito grande. E a gente não compactua com o errado, né? Então, eu falo muito assim, a Remax é para todos, mas nem todos são para a Remax, né? Então, se você pisou no tomate, um abraço, né? Você é convidado a ser retirado da empresa, né? E você fica manchado no mercado imobiliário, você fica manchado na empresa. Mácula, né? Então, ou você trabalha bem, ou você trabalha bem, porque outra hipótese não existe, né? Existe fora, existe bem longe da empresa, mas quando você vê um profissional da Remax, você vê que é um profissional realmente gabaritado. Com certeza, é um selo de qualidade, né? É um selo de qualidade. Porque o balãozinho, ele vai muito além do que é uma imobiliária ou de mercado imobiliário, né? Ele traz confiança, segurança, credibilidade, né? Todo o poder que a rede carrega, essa transparência que você muito bem colocou, que chama muita atenção. Você acompanhar ali os números e você saber que você pode ir além, porque se o colega consegue, por que eu não consigo, né? E a gente é capaz de buscar e o ambiente de também, né? Mais uma coisa bacana do nosso ecossistema, né? O ambiente te puxa para cima, né? É verdade. E a convenção é um ambiente perfeito para isso acontecer. E tem a convenção, e aqui em Minas Gerais a gente tem vários eventos, vários treinamentos, né?
Só de FIC, né, o curso de formação inicial de corretor de imóveis da Remax, eu já fiz mais de 10 mais FICs, né, mais de um às vezes por ano, né? Então é corrigir rota. Se você não está lá muito bem, eu faço o FIC de novo, não tem problema. Mas você é corretor, prêmio, não sei o que e tal, não tem problema, eu começo do zero, eu quero aprender de novo, estou sempre aprendendo, O espírito aprendiz ali. Inclusive o Michel, que é o broker lá do escritório, ele sempre fala que ele teve uma larga experiência com a Polishop, foi franqueado também, né, essa empresa com os mesmos, americana com os mesmos, aliás, a Polishop é nacional, mas com os mesmos valores, né, dessa pegada americana aí da Remax. Ele fala que as pessoas que mais performam são as que estão lá, todo evento, presentes, né, absorvendo conhecimento, tendo a humildade de aprender. É verdade. Importante. E a gente tem que aprender sempre, não tem ninguém sabendo, e quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei. Né? Então, é o tempo todo. E o mercado imobiliário é muito dinâmico também, né? Eu falo com os clientes, o mercado imobiliário de locação, a gente testa em uma semana. E o mercado imobiliário de venda, a gente testa em um mês. Se você passar disso, você está perdendo tempo. Então, eu sempre falo para os meus clientes, né? Nosso prazo é de 30 dias no máximo, a gente sentar para conversar, ver o que está acontecendo com o imóvel, ver como é que está a visualização dos anúncios, né? Ver se tem e-mail, ver se tem ligação, se tem visita. Se não tem visita, vamos conversar. Geralmente é o valor que está errado, né? Então, é o mercado que vai assinalando para a gente se o valor do imóvel está certo. E é o mercado que manda, né? O mercado que paga. O bom da gente entrevistar aqui, na verdade, é um bate-papo, né? É que a gente tá de orelha em pé aí aprendendo, né? Está sempre se atualizando. Né? É uma troca, né? É isso aí. Ô, Luiz, e onde você quer chegar? Conta pra gente, um exercício de futurologia aqui. Boa. Quero chegar daqui a 20 anos estando na Remax. Daqui a 20 anos quero... 30 anos de Remax. Daqui a mais 10 anos eu quero estar na Remax, né? Sim. Eu vou estar com 69 anos. Ótimo, e aí depois eu dobro a meta. Isso. Depois eu vou para 79 anos de idade, quero estar na Remax. A gente tem uma carreira longeva, né? Sim. Então a gente tem vários corretores, né? O Rondelli, por exemplo, de São Paulo, já entrou para a empresa, né? Já aposentado. Aliás, a gente tem vários aposentados na empresa. Isso é muito bacana, né? Então a pessoa não te pendurou chuteira, né? Na minha equipe, tem meus 3 corretores são aposentados, né? Bacana. O Camilo é aposentado, o corretor antigo de mercado, né? Tá se banhando agora do modelo Remax, né? E tem o Rui, que é engenheiro eletricista aposentado, e o Reginaldo, que é economista da CEMIG, aposentado. Então, todos assim, é o altíssimo gabarito, né? Bacana. Reginaldo começou do zero. Eu ensinei para ele o beabá. Hoje ele já está assim... né? Ontem, no meio do curso de avaliação, né, de imóvel rural, eu estava lá mandando contrato, né, no meio do curso, porque precisava de assinar na hora, um cliente precisava assinar virtualmente, o outro queria assinar presencialmente na Remax Class, um precisava assinar primeiro lá, imprimir o contrato, levar para a Class para assinar, e assim, então as pessoas estão decolando em pouco tempo, né, em um ano, ele saiu do zero e ele está assim, voando, decolando. Muito legal escutar isso, que o Reginaldo é um cara que eu passei a admirar muito ele, uma vez que ele me chamou um dia e falou assim, não, Alexandre, você como é que é? Você me passou uma má impressão de você. Ele falou isso comigo e eu admirei muito... Não, mas eu admirei muito a coragem dele. Ele é muito dele chegar em verdadeiro, mim e falar isso. E aí eu olhei pra ele e falei, cara, não, beleza. Tipo assim, eu pensei, não, eu vou demonstrar pra ele, né, tipo, quem eu sou ali. Me redimir? Pra me redimir com ele ali, né? Uhum. E aí a gente foi se entendendo, mas eu admirei muito essa atitude dele, porque
A gente foi verdadeiro e corajoso. Foi verdadeiro, corajoso e, assim, sincero e, de fato, querendo se aproximar mesmo, né? E isso foi bem legal, até agradeci ele por isso, porque acaba que a gente vai crescendo no negócio e vai ficando experiente, as pessoas estão mais puxando o nosso saco do que nos ajudando a ver, às vezes, algo que a gente está deixando passar. Então, ali, até agradecer aí o Reginaldo por isso e parabéns pela coragem. Engraçado que outro dia o meu broker, né, o Márcio Duque, me chamou na sala dele e falou, olha, Reginaldo, isso é o início do Reginaldo da minha equipe, né? Reginaldo tá falando que você tá muito enérgico com ele e não elogia e tá muito rígido, rigoroso, durão e tal. Aí eu falei pro meu broker, pode deixar. Na hora que eu precisar de elogiar, eu serei o primeiro a elogiar. Por enquanto, ele está no processo de aprendizado. Ótimo. É a história do pai com filho. Né? Casca grossa, não deixa ele ficar. É pai com filho, num certo momento, você educa e tal, e depois se afaga, né? Então, hoje, eu tô na época já de realmente tecer elogios ao Reginaldo, porque... foi muito, ele é proativo, ele vai atrás, ele corre, ele é esforçado e ele quer vencer, gosta, se contaminou positivamente também com o espírito da empresa, né? E chegou com 8 meses na minha equipe e falou, Luiz, tô achando que eu vou para o mercado tradicional, é muito difícil, a metodologia Remax é muito difícil. Eu falei, ué, a porta está aberta. Como é que vai ser? Como é que os seus amigos, a sua família vai te encarar de você desistir de um grande desafio? Aí virou a chave dele. Eu percebi que a chave dele virou naquele momento, né? Que legal. Então, a partir daquele momento, ele falou, opa, não pode desistir não, porque eu tenho família para me ver, eu tenho amigos que também me percebem. Estão torcendo, Estão torcendo. A partir daquele momento, ele captou um galpão que estava com 3 imobiliárias à venda há alguns anos. Ele vendeu esse galpão em 2 meses. Que beleza. Legal. E assim foi, né? Que top. Fica o registro aí. Nosso querido lá no escritório, a gente costuma chamar ele carinhosamente de Kev Bacon. Kev Bacon, isso aí. Vamos para um assunto seguinte. Luiz, você tem ideia de quantas pessoas você ajudou nessa sua trajetória? Indiretamente, incontáveis já, né? Muitas pessoas. O objetivo é a gente trocar ideia, ajudar sempre, né? Então, sempre que eu vejo assim, alguém começando, e aí eu chego e pergunto, como é que eu posso te ajudar? Né? Eu sou muito solícito nessa... Eu tenho prazer em ajudar. Como advogado, eu sempre tive estagiário. Meus estagiários foram fantásticos, começaram do zero. Tem vários estagiários hoje em dia que já são juízes em Belo Horizonte. Então, contaminei positivamente também na advocacia. Todos os meus ex-estagiários do direito são apaixonados pela profissão, né? Isso me traz muita gratificação. E também, quem passou por mim na área imobiliária também é apaixonado pelo mercado imobiliário. Por ajudar pessoas. Então, Eu até fiz essa pergunta, te confesso, propositalmente, evidentemente, porque você segue a risca, né? O que a gente preza muito na Remax. O foco, então, não está no imóvel, o foco está nas pessoas. Nas pessoas. Então, assim, tem queridíssimos amigos no Espírito Santo, né? Meus pais moraram lá, meu pai aposentou, foi trabalhar lá, eu estudei lá também, dos 12 aos 19 anos. Então, todo lugar que eu vou, eu quero conhecer uma Remax. Em 2019, eu fui cantar com o coral da PUC, esse coral da PUC, que eu fazia parte, em Cuiabá. E aí, no último dia, que era o dia livre nosso lá, né, a gente ficou uma semana participando de festivais de coral, aí o pessoal ia visitar as coisas e tal, e eu me programei para visitar as Remax de lá, visitei 3 Remax lá. Eles me carregaram no colo, assim, foram muito solícitos. Visitei, conversei com todo mundo e tal. Depois saímos para almoçar. Depois eles me levaram para o hotel. Eu agradeci. Eles falaram, não, nós vamos te levar para o aeroporto.
me esperaram arrumar a mala, me levaram para o aeroporto, né? E são pessoas que eu conheci naquele dia. Então, a gente se torna uma grande família, né? Amigos queridíssimos da Remax da Serra, por exemplo, o Alex. Estava ele fez a migração do mercado imobiliário tradicional, né? Ele sabia que num primeiro momento ele iria perder, mas depois ele iria ganhar muito mais, porque muitos corretores tradicionais não aceitam a dificuldade que é, entre aspas, né? Absorver o nosso modelo. Mas a dificuldade para quem não conhece as facilidades de trabalhar no modelo Remax, né? Então, eu gosto, assim, de ajudar quem está começando. Fui lá, falei com a turma dele, com a equipe. E, assim, todo ano, ele me convida para a festa de final de ano, reinauguração da loja, e, assim, com a turma toda do Espírito Santo, o pessoal também daqui, de Pós de Caldas, né? Minha mãe é do sul de Minas, então eu fui para Pouso Alegre, tinha Remax abrindo em Pouso Alegre, fui conhecer, conversei com a turma, depois fui para Pós de Caldas e tal. E, assim, tudo às minhas expensas, né? Mas o objetivo realmente é esse. Servir, né? Abrir portas e construindo pontes. Servir, construir pontes mesmo, né? E nessa história as pessoas lembram sempre de você. Então, quando precisa de uma indicação, lembram. E o objetivo não é esse, mas isso acontece, né? Quando você tem esse desprendimento, as coisas acontecem e evoluem de uma forma muito tranquila, né? E prazerosa também. Eu te confesso que que você foi uma pessoa que me estimulou muito a fazer esse movimento, de conhecer as lojas, né? Eu sempre te via visitando, indo muito lá para o Espírito Santo também, e para onde você ia, sempre visitando as lojas, e eu sempre vi isso como algo muito positivo para a gente poder se contaminar um pouco mais do nosso modelo, não só na nossa cidade, mas em outros lugares também. Uhum. E, Luiz, só voltando um pouco na nossa linha do tempo aqui, você fez esse caminho, né, de fazer a transição de carreira como corretor de imóveis e inicialmente numa imobiliária tradicional. E eu queria entender de você como que foi esse movimento, né, de você sair do contexto tradicional, daquele contexto de atendimento mais focado no cliente comprador, para depois absorver a nossa metodologia já focada no proprietário. Como que foi esse primeiro choque aí? E o que você traz de dica para quem às vezes está querendo fazer esse movimento, mas está inseguro ainda, para que essa pessoa se inspire na sua história para fazer uma transição do mercado tradicional para um modelo como o nosso? Olha, o mercado ele é tão distinto um do outro, é muito distinto. Primeiro que eu cheguei nessa imobiliária, você sente o fuzilamento dos corretores quando você entra. Dos colegas, né? Dos colegas, porque você é um concorrente, né? Então, primeiro você é fuzilado, aos poucos você vai abrindo espaço, vai fazendo amizades. O Camilo, por exemplo, está na minha equipe, eu conheci lá e tal. Então, no primeiro momento é isso. E, infelizmente, aconteceram algumas coisas nessa empresa, 2 episódios, e como o corretor lá ele tem uma atuação limitada, o corretor lá funciona na captação e quando pega o comprador e apresenta um para o outro. Daí para cima vai para o cargo de gerência, diretor e tudo mais, e o corretor não participa mais. Então é uma coisa nebulosa. Você não sabe. Né? E por 2 vezes a comissão caiu de 6% para 4%. Né? E numa delas, nas 2 delas, na verdade, a captação era minha, uma era a captação minha, o comprador era meu. Então, na minha captação, a minha cliente, ela deu um desconto, mas ela não abaixou a comissão, e na hora de receber a minha comissão, foi proporcional a 4%, não sobre 6%. Não houve essa... Então, achei que teve alguma coisa errada. Você não participa, né? E numa segunda vez a mesma coisa, de 6% para 4%, e também não houve desconto. Então eu falei, essa empresa não me merece. Aí eu saí tranquilamente, né, pela porta da frente, por onde eu entrei, e fiquei 2 anos como autônomo, já com a cabeça Remax. Nem conhecia a Remax.
Aí comecei a ver as placas e aí que eu fui para o mercado. E aí eu caí no céu. Quando eu entrei para a Remax e vi que existia uma empresa internacional atuando aqui no Brasil com essa metodologia que eu já pensava, com essa filosofia toda, né, de amizade, de acolhimento, de recebimento, de parceria verdadeira, meio a meio, porque tem imobiliária no mercado que fala que faz parceria. Uma época aí eu fui apresentar um imóvel para uma cliente minha compradora, né, fui fazer parceria com uma imobiliária, e vocês fazem parceria? Fazemos, tudo bem. Aí na hora que veio o contrato, né, de compra, promessa de compra e venda, a parceria era 70% para eles, 30% para a gente. Falei, que parceria é essa? Né? Então a Remax é 50%, a transparência, né? E esse acolhimento e essa não tem como explicar. E essa mudança do foco do cliente, evidentemente a gente atende todo o mercado, mas do foco do cliente para o cliente comprador, para o foco no cliente vendedor, e a reboque desse trabalho de excelência vem um comprador, né? Claro. Pois é. É muito melhor. Não tem. É personalíssimo. É mais né? inteligente, né, Luiz? É mais inteligente. É personalíssimo. A gente trabalha com poucos clientes, a gente seleciona os clientes, né? Com quem a gente vai trabalhar, a gente tem total autonomia para falar não. O corretor Remax. Que é fundamental, né? Eu posso falar não. O mercado todo fala sim, né? Então, o mercado todo fala sim para tudo. Quanto você quer? X. O imóvel vale 20% a menos, 30%, 40% a menos, né? E o corretor se submete porque ele quer só a autorização de venda, né? E nunca mais vê o proprietário não sabe mais quem é um corretor, então aquela bagunça joga o imóvel para dentro e tal. Não, e a gente exerce um trabalho diferenciado, né? Uma parceria com o cliente também. E eu falo para o cliente, é um bate-bola, né? Eu vou fazer o estudo de mercado é por escrito, eu tenho um estudo de mercado mais robusto, né? Não é que seja o meu seja o correto. É uma característica sua. É uma característica minha, até como advogado, né? Um pouco mais prolixo, mas eu preciso me convencer primeiro para depois convencer o cliente, e isso tem dado certo para mim. E cada um tem a sua história. Tem pessoas que são mais sintéticas, né? A sua CM é muito rica. Muito. Participei, tive a honra já de algumas apresentações. Eu diria, é robusto. Ele é grande. Mas eu vejo que você retrata isso de uma maneira muito madura, porque assim, eu gosto sempre de pensar o negócio seguinte, a gente não pode duplicar, a gente tem que pensar o seguinte, a gente consegue duplicar isso para as pessoas. Quem vai conseguir duplicar o jeito que o Luiz Roberto faz é o próprio Luiz Roberto, ou alguém que tem características ali bem similares, né? Que traz o nível de conhecimento e tudo mais. Então, talvez, para um corretor que está começando agora, ele levar isso em consideração e adotar aquilo como não é isso e ponto, acabou, pode ser que ele vai gastar muito tempo e vai acabar não sabendo até argumentar com o cliente, né? Porque um nível de apresentação exige também um nível de conhecimento diferenciado. E é isso que o Luiz tem muito cuidado na hora que fala sobre isso, né? E por isso até te parabenizo por isso, que quando você fala sobre isso, você deixa muito claro que esse é o meu jeito de fazer, não é o jeito mais correto ou o jeito errado, mas é o jeito que eu me sinto mais à vontade. Sim. E é importante que o corretor tenha essa tranquilidade, se sinta à vontade. Sim. E entenda que para o Luiz fazer o estudo no nível de detalhamento que ele faz, ele demora menos tempo, porque ele já sabe, ele já está acostumado e tudo mais. Com um corretor que está começando agora a querer imitar o Luiz, o cara vai ficar 3 dias fazendo um negócio, na hora de apresentar vai se enrolar todo, e aí... Então, parabéns por ter esse cuidado, né, na hora de colocar isso, porque a gente sabe que na nossa rede tem muita gente que está começando na carreira, né, então... A gente tem que tomar bem esse cuidado. Né, e o bacana é a liberdade que a empresa nos dá para a gente adotar o nosso modelo, nosso método dentro de um modelo da Remax. Dentro das 4 linhas, né? Dentro das 4 linhas. A gente não foge do que é estabelecido pela empresa. Mas eu posso simplificar, eu posso deixar um pouco mais robusto, né?
como eu falo que o meu é mais robusto, e tá tudo certo. Tá dando certo? Então vai em frente, né? Se não tá dando certo, modifica. Ô Luiz, outra coisa que eu não poderia deixar de abordar é qual o tipo de imóvel que você opta por trabalhar? Hoje em dia, como muita coisa chega até você, inclusive em situações mais complexas, né? Que requerem esse conhecimento do qual o Alexandre acabou de falar, que você tem. E qual a sua região de atuação também, para que as pessoas saibam, né? O seu posicionamento, qual imóveis de médio, alto padrão? Conta pra gente. Pois eu tenho na minha carteira imóveis de alto valor agregado, né? Imóveis de 15 milhões, de 9 milhões, mas não é uma escolha minha, são porque eu recebi indicações, né? Mas já vendi imóvel de 65 mil reais, né? Uma sala, e o objetivo realmente é ajudar o cliente. Então foi imóvel de um grande amigo meu, né? Precisava de vender o imóvel do sogro e ajudei nesse processo, né? E a gente tem esse cuidado todo de pensar fora da caixa para ajudar os clientes, né? Eu tenho até divulgado ultimamente a questão dos imóveis comerciais, e eu estava apresentando um estudo de mercado para uma cliente proprietária de um prédio. Nós estamos na fase de captação, junto com a Paula Calegá, né? Uma parceria, aliás, entre 3 imobiliários Remax, né? Do Luciano, aí com vocês e a gente. Então, para ver como é que a coisa funciona nessa parceria. E aí estava falando com essa cliente, eu perdi aqui o foco que eu estava... Dos imóveis comerciais, né? Estava justamente justificando para ela o seguinte, que nós aplicamos 2 métodos para dela, né? Método comparativo e depois o método evolutivo. E talvez eu aplicaria um terceiro método, que é o involutivo, que nós aplicamos no outro prédio, que eu também faço parceria lá. Com a Paula. Com a Paula, né? E aí eu falei para ela, olha, o imóvel comercial hoje em dia, infelizmente, é triste falar que está desvalorizado no mercado. Então... Uma liquidez menor, né, Luiz? Qual que é a tendência? Transformar, quando é possível, os imóveis comerciais em imóveis residenciais. Hoje está acontecendo muito retrofit nos grandes centros, né? Então, você pega um imóvel comercial que o metro quadrado está baixo, né? Se você transforma aquele imóvel em flats, eu tenho um exemplo concreto. Bottom Palace. Mas um exemplo meu, eu vendi o ano passado ali na Avenida Augusto Lima, no edifício Araguaia, um flatzinho de 38 metros quadrados por R$172 mil. 38 metros quadrados, 172. E no edifício Maleta, uma sala comercial de 40 metros quadrados por 65. Um em frente do outro. Né? Um é residencial, 172. O outro é comercial, 65. Esse aqui é 40 metros, esse aqui é 36 metros quadrados. 10% a mais, né? E o valor era o dobro. Então, eu falo muito para as pessoas que têm salas, síndicos, principalmente. Outro dia eu falei para o Reginaldo, ele captou 2 salas para vender na Raja Gabalha, num prédio excelente da Conartes. Prédio lindo, 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 com a fachada espelhada azul e tal. Tem uma agência de carro embaixo. Falei, isso aqui tem uma grande aptidão para flat, com vaga de garagem. E a gente tem deficiência tem déficit de imóveis residenciais. Com finalidade de moradia. O preço lá embaixo, o valor lá embaixo. Eu falei, só alterar a convenção de condomínio permitindo que o prédio seja misto, você, no mínimo, dobra o valor dos imóveis comerciais com essa possibilidade. Não precisa nem ter reforma no primeiro momento. Só de permitir que se more, você, no mínimo, dobra o valor de um imóvel comercial. Legal. Bacana. Então, a gente tem que pensar fora da caixa e sugerir para os clientes. Se eles quiserem aceitar, quiserem ter lucro, muito bem. Se não quiserem... baita sacada aí, né? Ainda tivemos essa aula aqui com o Luiz. Você vê, né? A gente sempre aprendendo, né, Luiz?
É impressionante como que num bate-papo desse aqui a gente consegue tirar coisas ali fora da caixa, né? Um pensamento fora da caixa, de alguém que realmente está preocupado em entregar um bom resultado pro cliente, né? Léo, vamos para as considerações finais aí, já estamos na reta final. Passa rápido, né? O bate-papo com o Luiz é sempre um prazer e conforme eu estou falando para a terceira, quarta, vou falar 10 vezes, é sempre um aprendizado enorme estar com você. É isso. Prazer é Muito meu. obrigado por você ter vindo, faça as considerações, por gentileza, finais. O que você tem aí, o recado que você quer deixar, o agradecimento? Só tenho a agradecer, né? E eu acho que a gente está numa fase fantástica da Remax aqui em Minas Gerais. A gente está com ex-vice-presidente da Remax Nacional. Alô, Hernani. Sendo o nosso Hernani de Assis, sendo o nosso diretor aqui da Regional, que está trazendo um gás fantástico, uma pessoa de uma experiência. E o Márcio Duca, né, meu broker, ele falou que a gente estava no processo de mudança de diretor, né? E ele falou que já tinha um diretor escolhido e tal. E eu falei, nossa, mas podia ser o Hernani, hein? Ó, que beleza, hein? Eu falei, podia ser o Hernani. E aí ele ficou calado, engoliu seco, porque ele já sabia quem que era, ele não me falou. Que isso, cara. E aí eu vi que realmente a gente está ganhando muito. Sem dúvida. A Remax vai para um outro patamar, Remax Minas Gerais vai para outro patamar com o nosso diretor, e agradeço aí a estrutura toda da Remax, né? Tem um time maravilhoso na Master, as franquias também, né? São queridos amigos, não é nem parceria mais, porque a gente torce um pelo outro, gosta de abraçar pelo aniversário, pelos eventos todos, né? Realmente vira uma grande família e é com sinceridade, né? É com muita amizade e amor também, né? Verdade. Que a gente adquire um pelo outro, né? Conhecendo a família, conhecendo a história, sabendo quem que é, de onde veio, onde quer chegar e todo mundo imbuído do mesmo desejo, né? De crescer e ajudar. Sem dúvida. Né? É isso aí. Muito obrigado por estar presente. Fantástico. Luiz, muito obrigado. Agradecer também o Márcio lá da Remax Class, né? Por ter essa fera aqui, né? Ajudado o Luiz a se tornar esse grande corretor que ele é. A gente sabe a importância que tem uma estrutura, né? A gente falou aqui mais cedo. Então, um abraço pro Márcio aí também, o Márcio Duca, que já esteve aqui com a gente, já gravou aqui com a gente um episódio que foi muito legal. E, enfim, Luiz, te agradecer demais pela sua disponibilidade. Obrigado. E galera, para você aí que assistiu até aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o like aí, deixa um comentário, fala aí o que você achou. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio.